e não podia comer tanto, a gente comia quanto podia, depois chegava do lado, enfiava dedo na boca para vomitar tudo, para poder comer outra vez mais e mais. E eu sempre fiquei preparado, porque eu organizava a comida sempre, como já te falei, como estes bagaços de beterraba, etc. Aí eu tinha sempre as calças de baixo eram sempre amarradas, e no lugar de um bolso, 2 bolsos, tinha sempre furos lá, e que eu podia organizar uma coisa, ficar sempre jogando e passando. Aí eu fiquei levando assim, sabe, levando esses como pacotes de meio artificial e outras coisas, enfiando, que fiquei assim com calças assim bem estofadas, e um alemão percebeu isso e ele ficou perto de mim. E os alemães costumavam, em caso que isso aconteceu, que um grupo saiu para trabalhar fora do campo, na volta a revistar, e com quem achavam uma coisinha de comida, uma coisa que ele trouxe de fora, estava fuzilado já na hora. E ele ficava junto comigo, nós andando de volta para campo. De repente, aos gritos e às chicotadas, todos os prisioneiros do campo foram levados aos 3, às pressas, porque o americano estava se aproveitando, nós se misturando com eles, e aqui eu, salvando isso que eu organizei. O que o senhor quer dizer com essa palavra organizar? Lá chamava organizar, podemos dizer, e roubar em sentido não roubar para, por exemplo, para vender ou qualquer hoje rouba. Isso praticamente se chamava roubar ou achar uma coisa para a própria sobrevivência. No campo se chamava organizar. Vamos mais ou menos em abril de 45. O senhor tinha ideia do que estava acontecendo? Por que os alemães estavam mudando os prisioneiros de um lugar para o outro? Sim, por causa de evacuação de um campo para dentro, levavam as pessoas de um campo para outro situados dentro da Alemanha, porque como o avanço das forças aliadas, tanto podiam ser russas ou podiam ser americanas ou inglesas, como avanço das forças, eles não quiseram deixar prisioneiros que caíssem nas mãos dos alemães, das mãos dos aliados, para contar o que aconteceu. Um propósito dele era não deixar testemunha nenhuma sobre isso tudo que aconteceu. Estão levando nós. Quando nos levaram para esse campo de Wattenstadt, conforme já te contei, tá certo ou não? Deste campo fomos aglomerados nos vagões e levados, como nós soubemos, para Neuengamme. Neuengamme era a central de todos os campos desta região. E Neuengamme nós chegamos com um atraso de 10 minutos ou 15 minutos, por causa, antes colocaram todos os prisioneiros nas docas de submarinos, afogando-os todos. Mas nós depois continuávamos vagar, para frente, até após 8 dias mais ou menos, chegamos ao campo de Ravensbrück. Como eu tinha preparado um pouquinho de comida que consegui em Wattenstadt organizar, eu sobrevivi. Com mais um rapaz que eu fiquei compartilhando, dando para eles também um pouquinho. No nosso vagão, aqui praticamente 80% das pessoas morriam nos vagões abertos, com chuva caindo, era ainda primavera, ou ainda não era verão, e com chuva caindo, com frio, nós deitávamos entre os defuntos, cobrindo-se com defuntos, aquecendo-se entre os defuntos, e nós chegamos no campo de Ravensbrück. Que data o senhor acha que é quando o senhor chegou em Ravensbrück? Em Ravensbrück, isto era abril, no início de abril, ou metade do abril, não sei, a gente perdia a noção. E do seu vagão, quantos sobreviveram a essa viagem? Nossa, não te posso dizer assim, como assim, mais ou menos, que já te disse, que eu calculo que mais ou menos 12, 14 ou 18, uma coisa assim.
mas ela cheio lá de defuntos embaixo. E como era esse campo de Ravensbrück? Ravensbrück era um campo de mulheres, onde nós chegávamos. Soubemos por parte dos alemães que neste campo vamos ser levados para a Suécia, pelo Conde Bernardotti. Lá deram para nós nos pacotes de Cruz na hora da evacuação deste campo. E neste campo, praticamente, eu mudei a minha identidade. Também uma coisa muito curiosa que aconteceu. Como eu era chamado um bom organizador no campo, entre todos que sempre arrumava comida, arriscando a sua vida, e quando precisava alguém para trabalhar, eu me apresentava sempre primeiro. As levaram-me eu com mais alguém para fazer limpeza, para queimar lixo, atrás de um barraco que ele era um armazém de batatas. E nós ficávamos queimando lá o lixo, e eu cavei por baixo da parede de madeira um buraco, fiquei tirando lá batatas, achei lá um pedaço de arame, eu enfiei as baratas, e na fogueira de lixo joguei lá para um alemão de cima, lá tinha lá no canto uma torre, ele percebeu, ele gritou para outro alemão que está comigo, que era Kartoffelgestol, que eu roubei batatas. E os alemães, e mostrou para ele assim, os alemães chegou lá e com fuzil, com ponta de fuzil, jogou fora esse arame com batatas que eu coloquei, e me perguntou de qual bloco eu sou. Eu falei para ele de qual bloco, ele me levou até bloco, chama Bloco Eltes, era responsável pelo bloco, que era também um alemão político, e ele disse para ele estava roubando batatas. Não, quando ele jogou esse arame em cima da cerca do arame farpado, eletrificado, e deu um curto-circuito em todo o campo. Deu um curto-circuito em todo o campo, e ele levou lá para ele, e falou para ele que por minha causa deu curto-circuito aqui. Os alemães me levou assim, me deu uma empurradão, assim como era praticamente, não pesava quase nada, eu caí pela janela para fora. Quando o alemão saiu, ele percebeu a gravidade, isso que aconteceu. Mas ele me chegou e deu para mim outra chapinha com número, essa chapinha se chamava Hundemarke. E eu até lá eu tinha número 50.627. E ele me deu outro número, que ele depois vi que ele tirou de uma pessoa que morreu, de um prisioneiro que morreu, e falou: agora que vão te chamar para este número, porque ele deu o meu número para alemão, que vão te chamar para este, você não se apresenta porque você já nesse número, que não vão te enforcar. E de fato, no apelo, começaram a gritar lá os alemães, para se apresentar 50.627, gritando, e chegou para bloco, ele desse bloco, onde esse aqui, aí ele mostrou para um defunto, porque no apelo gente ficava parado, sabe, em filas de 10, e do lado gente ficava, sabe, arrumados os defuntos para o número ficar batendo dos vivos com defuntos, batendo com o número que deveria ser. Aí ele mostrou um dos defuntos e falou: assim que você me trouxe ele, e habe tot gehauen, eu bati ele até a morte, e aqui ele aqui. Ele falou: por que você fez isso? Ele falou: alemão, ele falou para eles que ele trouxe para ser castigado. E como isso ficou assim, eu fiquei aqui sobre esse outro número, e já fiquei até a fim da guerra. Sr. Ben Abraham, como é que o senhor sabia que o prisioneiro era político? Porque eles tiveram aqui triângulos, depende da cor do triângulo. Os judeus tiveram um triângulo amarelo, políticos vermelho, homossexuais cor de rosa, estes crentes religiosos tiveram cor de lila, e de uma forma assim, os criminosos simples, cor verde. É conforme a cor do triângulo ao lado do número, a gente sabia de qual prisioneiro se trata. E o senhor ficou em Ravensbrück até o fim da guerra? Não, depois levaram-nos desse campo, deram para nós pacotes de Cruz Vermelha,
que chegavam durante todo este tempo, porque estava escrito für den Juden Ältesten in Ravensbrück, para líder judaico de Ravensbrück, que está chegando não sei de quanto tempo, era lá um montão enorme, num armazém, desses pacotes de Cruz Vermelha, e praticamente cada um podia carregar quanto podia, cada um podia levar esses pacotes quanto podia. Fomos colocados vagões, na quais de fato era pregada papel com Cruz Vermelha, dizendo-nos que nós vamos para a Suécia, levados pelo Conde Bernardotti. Fomos nestes vagões, andamos, não sei, não te posso dizer quanto tempo foi. Chegamos a outro campo, se chamava Webelin, perto de Ludwig-Lust, onde o campo ainda não estava acabado, estava só parede sem telhado e chão estava lá de areia. Nós chegamos a esse campo, nós ficamos nesse campo. Os capos e bloqueiros desse campo viram que nós temos tantos pacotes, e eu percebi, eu fiquei junto com um rapaz que chamava Sperling, que ele está morando nos Estados Unidos agora, e eu falei, sabe que vamos cavar aqui buraco no chão e vamos enterrar todos os que nós temos aqui, todas as latarias, vamos enterrar aqui, cigarros. E de fato não demorou, os capos e outros vieram, começaram a bater, mandando tudo embora, deixar tudo como está, e começaram, sabe, procurar e requisitar, procurar e roubar isto que alguém tinha por cima. Nós voltamos, nosso ficava lá intacto, porque também para disfarçar a gente deixou algumas pacotes de cigarros e com café que a gente não podia nem fazer. E nós ficamos neste campo até o dia da nossa libertação. Inclusive aqui também chegavam os russos vendendo carne. Sabemos, eu naquela época era totalmente debilitado, nem podia me mexer mais quase, que eu não entrei nesta aqui comprando essa carne, também a gente nem podia. Mas quem comprava essa carne, depois soubemos porque a gente depois viu, depois da libertação, que os russos ucranianos estavam dos defuntos cortando pedaços deles, vendendo depois como carne, como caldo para alguns prisioneiros, aqui vendendo. E nós ficamos neste campo até uma noite da madrugada. Foi anoitecer, não foi à noite, foi anoitecer, os alemães começaram a gritar Alles raus. Foi mais ou menos uns 4 ou 5 horas da tarde, para todo mundo ser evacuado mais uma vez. Eu já não tinha mais força, tinha tuberculose dupla, porque ainda em Braunschweig, e eu comecei a tossir e começou a chorar sangue da boca, mas sangue praticamente sem parar, um sangue claro, misturando com cuspes, assim, sabe, começou a chorar, tinha tuberculose dupla, tinha escorbutos, dentes todos assim, assim soltos praticamente, escorbuto e disenteria com sangue por causa das latarias que a gente recebeu. Por causa disso também não comprei carne, porque já não podia nem comer, porque era tudo assim, uma coisa, sabe, uma disenteria, que nem tinha tempo, por exemplo, para sair do lugar, para fazer, assim, tinha a calça rasgada no meio, atrás, só me agachava e chorava de mim, sei lá, sangue, sabe, uma disenteria total. Eu já não tinha mais força, até chegou o capo, falou, melhor que você vai, também, porque quem sobrar aqui vai ser todos vão ser executados aqui. Eu ainda me arrastei, e foi no vagão, como foi no último que cheguei no vagão, eu sentei ao meu lado um alemão assim gordo, com muitos pacotes, ele tinha, sei lá, sabe, ficou ao lado, e no vagão tinha muitos mais ou menos uns mais que 100 prisioneiros, também vagões abertos, e de repente começaram a correr dos outros vagões judeus ao nosso vagão, porque os gregos, principalmente os gregos ucranianos, pegavam judeus prisioneiros, cortavam veias e chupavam sangue deles.
também começaram a correr para se esconder no nosso vagão, que praticamente a gente nem podia se mexer. E eu fiquei sentado dentro, ao lado desse alemão, e esse alemão começou a falar que ele sabia Yiddish, ele tinha sempre amigos Yiddish, e foi assim. Isso foi no dia 1º de maio, noite de 1º a 2 de maio de 1945, e eu adormeci. Adormeci quando acordei, e eu deitei no lugar totalmente vazio, porque esse alemão que estava ao lado, ele sumiu, fugiu. E dos outros lá ficavam dormindo um em cima do outro, quem tinha mais força ficou em cima, quem não tinha força ficou embaixo. Ficavam sufocados lá dentro do vagão, muitos morreram sufocados. E de repente alguém gritou que tem tanques de longe, viu tanques de longe. Pensávamos que foram tanques russos, porque tinha uma estrela com 5 pontas, mas eram brancas. Mas a gente sempre na Polônia era proibido por lei desenhar uma estrela com 5 pontas, que significava comunismo, comunistas, etc. Nós pensávamos que são tanques russos, mas foram tanques alemães, e começou a gritar... Tanques americanos. Americanos. E começávamos, os russos começaram a gritar, hurra, todo mundo saiu lá correndo dos vagões, derrubaram lá uma torre como alemão, rasgaram ele nos pedaços, e ficávamos naquele dia libertados também em aspas. Por que libertados em aspas? Porque eu com mais um amigo, nós saímos do campo, indo para a cidade, já como livres. Saímos do campo indo para a cidade como livres, e outros ficaram no campo esperando a entrada dos americanos. Acontece que esse era lugar que deveria pertencer, conforme a partilha lá da Alemanha, em 4 zonas, uma americana, uma inglesa, uma francesa, uma russa, aos russos. Os americanos não entraram porque deveria pertencer aos russos. E os russos não entraram porque esse abacaxi quiseram deixar para os americanos. Eles ficaram lá no campo mais uns 6, 5 dias, lá, perambulando. Lá, comida já não faltava para eles, porque tinha batatas, outras coisas. E nós fomos para a cidade misturando-se com soldados do exército de Wenck, de um general Wenck, que ele estava fugindo do lado, para não cair prisioneiros por parte dos russos, mas fugindo ao lado americano. Eles jogavam armas, tudo, ficavam sem armas, sem nada, e nós ficamos aqui andando. De repente, um judeu, americano judeu, tinha um soldado americano lá, que ele falou que judeus, nós vimos ele, como ele ficou assim, sabe? E começamos a correr dele, beijar pés dele e tudo. Ele ficou aqui todo assim, como a gente fala, stamnês, assim, todo abobeado, com tudo isso que ele viu, e cada um praticamente podia dar nojo, como estava, porque podia dar nojo. Imagina a minha roupa suja da disenteria, fedendo com piolhos andando por toda a roupa, por cima, por baixo. Naquela época não era careca, tinha cabelos compridos, assim. Os alemães, para prisioneiro não poder fugir, eles cortavam com máquina de cortar cabelos, cortavam no meio da cabeça, chamava Loisenstrasse, estrada de piolhos, que se chamava, cabelos assim de 2 lados. Imagina umas pessoas assim, fedendo com piolhos, com tudo, andando. E eu fiquei andando, agora eu já passo para a libertação, como foi a libertação. Eu assim andando, a gente viu lá um caminhonete fechado, uma cozinha do exército, uma Feldküche, que se chamava, uma cozinha alemã, onde um alemão estava dando lá sopas para os soldados. Nós chegamos também lá para dar para nós, eu com Sperling. Aí ele nos viu, ele fugiu, e nós entramos na cozinha, fechamos a cozinha, ficamos sozinhos donos da cozinha. Então, esta é uma coisa muito, sabe, muito curiosa que vou te contar, e também um pouquinho cômica também.
ficamos lá na cozinha, tinha lá um torneio lá, sabe, com sopa assim, boa, com batatas, com uma sopa muito boa, e tinha uma sopa assim, uma sopa rasa, não sei como a gente fala isso, cache, como a gente fala, sabe? É Uma trigo do sarraceno. Trigo assim, bem fininha. Aí nós tiramos as roupas, nós pulamos dentro assim, lá entramos, se lavamos, assim, depois nós achamos lá uma máquina para cortar cabelo, a gente corta todos os cabelos, achamos dois uniformes, vários uniformes, mas alemães, nós colocamos esses lá que tiramos estas roupas sujas, se lavamos e fomos adormecer. Eu não sei, porque como eu sobrevivi à guerra, estou tendo uma coisa que não sei, uma sequência que, por exemplo, que tira uma coisa da sequência, não sobrevivi à guerra. E eu achei lá uma garrafa de álcool puro, espíritos polonês, álcool puro. Uma garrafa, não sei, um quarto de litro, não sei. E eu tomei toda essa garrafa, tomei. E à noite o Spelling me disse que eu cantava e gritava e sim, acordei de manhã cedo. Quando acordei de manhã cedo, a porta, alguém abriu a porta por fora, americanos, e nos levamos como prisioneiros. Eu como outro. Nos levaram como prisioneiros lá junto com alemães. E nós ficamos lá entre todos os alemães. Gritamos, Jude, Ju, até chegou lá um juiz, até chegou lá um americano, um oficial, e começou a gritar, como você está gritando, juiz, as Spelling falam, Shema Israel Adonai Eloheinu, eu falei, Adonai Echad, ele levou-nos do lado, nós contamos para ele o que aconteceu, ele deu para nós semi-insignias, uniformes para blusa e calças, sabe, dos soldados alemães, deu para nós uma sacola cheia de chocolate e de outras coisas, e nos embora. Esse foi o dia da minha libertação. Agora, o senhor já estava, então, tirou a roupa alemã e tinha posto uma roupa americana? Não, ele deu para nós, esse oficial deu para nós. Uhum. Que lá a gente ficou lá umas 2 horas, 3 horas. E daí, e para onde é que o senhor foi, então? Nós fomos para a cidade de Ludwigslust, porque agora começa a ser uma coisa já mais, depois de toda esta coisa trágica, já passa a ser uma coisa já mais cômica, uma parte, depois outra vez trágica que foi. Aí nós fomos para a cidade de Ludwigslust. Para a cidade de Ludwig nós fomos e arrumamos, tinha lá como a gente chama, um quartel, um prédio de um quartel militar. Aí nós arrumamos lá um quarto, agora esse quarto que nós fomos, sim, foi um quarto da prisão do quartel, que praticamente, que a gente fechava a porta, precisava chegar até a janela, gritar para alguém de fora poder abrir. Ela não tinha maçaneta por dentro. Tinha lá uma tábua onde a gente dormia, lá uma cama assim, praticamente na madeira, sem colchão, e nós ficávamos só correndo atrás da comida. A gente ouviu que numa padaria ficam lá distribuindo comida, a gente corria lá, que estão aqui fazendo um roubo num armazém de comidas, corria lá, e tudo trazia. A gente tinha lá a parede cheia de pão, um em cima do outro, comendo só pão amofado debaixo e deixando o novo lá em cima. E eu arrumei uma cabra que ficava tirando leite dela, fazendo coalhada nos capacetes alemães que colocava leite, colocava na janela lá estes capacetes. E só gente só pensava, arrumava comida, só pensava nisso, arrumar comida. E nós ficávamos lá em Ludwig, também não te posso dizer que foi 1 semana ou 2 semanas. Já tinha lá, a gente já se juntou um grupo maior, um rapaz arrumou lá um cavalo, outro arrumou lá uma carroça. Como falaram que os russos vão ocupar esta região, nós vamos ir para fora. Com roupas assim, a gente já depois se fantasiava, sabe? Achava uniformes dos oficiais, espadas. A gente era, sabe? Gente praticamente depois da libertação era mais animal que gente.
A gente foi libertado e ficava perdendo totalmente a noção da vida de fora. A gente só falava alto, gritando praticamente, com estas roupas, sabe, de oficiais, com insígnias, com medalhas, até a gente colocava deles os alemães, e nós arrumamos esta coisa. Agora, antes de ir embora, tinha umas galinhas, a gente matou galinhas, colocou no saco. Alguém tinha lá um shochet lá, que matou essa cabra minha, tudo colocado no saco, colocando pão e tudo, e nós ficamos andando com essa carroça, com esses uniformes de oficiais, da SS, e fomos também numa patrulha no caminho, mandou nos parar. O senhor estava indo em direção do quê? Da direção onde os americanos. E de americanos ou ingleses, praticamente eu pensei americanos, mas eram ingleses praticamente que ocuparam esta região. E nós estávamos indo lá, uma patrulha nos atropelar e pensou que somos oficiais alemães, não sabiam o que se trata, e nós gritávamos, concentration camp. Até começou assim, com o nariz, sabe, cheira um cheiro de carne podre. Aí ele abriu lá um saco, viu lá estas galinhas, esta cabra. Ele falou para outro concentration camp. Assim fez com cabeça e deixou nós ir. Nós fomos para lá, depois como eu tuberculose e tudo, sabe, não sei. Assim, depois desta que eu tomei esta garrafa de álcool, eu depois, não sei, como antes ficava chorando de meu sangue, fez assim, como a disenteria, eu parei de sair. Parei totalmente. E praticamente toda a comida que fiquei comendo, eu fiquei aproveitando. Eu ficava praticamente pouquinho engordando de dia a dia. Eu, quanto libertado, quando os americanos me pesaram, eu pesava 28 quilos. Até me fotografaram lá para suas revistas, etc. Pesava 28 quilos. Depois comecei, sabe, pouquinho a aproveitar toda essa comida, depois deste álcool que comi. Nós fomos, mas depois eles começaram, sabe, foi lá no centro médico deles e foi internado nos hospitais e passei um bocado de tempo nos hospitais. Aonde é que ingleses o senhor estava? Aonde que o senhor foi internado? Aí eu fui internado no início, no primeiro hospital que foi internado, foi perto de Hannover, depois foi transferido, desculpa, foi perto de Bremen. De Bremen, na Alemanha, foram os americanos. Depois os americanos cederam esses lugares, acho que para ingleses, eu fui para um lugar perto do Hannover. E fiquei lá. Depois alguém me deu notícia que meu tio com meus primos sobreviveram. Eles estavam lá, também são de Lodz, mas eles estavam na cidade de Piotrków. E ele salvou o menino pequeno, que hoje ele é um avô já, muito religiosos. Ele salvou ele, trazendo ele, quando evacuaram um campo para Częstochowa, na mochila. Ele levou ele dentro da mochila. E eu fui depois procurar eles eram em Bad Nauheim, e numa cidade que chamava Bad Nauheim. Passei lá também um tempo, mas como eu estava doente, foi enviado para